lembrando que se alguém quiser colocar a cara na janela aí, a gente agradece. É sempre bom ter esse contato, saber de vocês, ver como é que vocês estão, né? E, como sempre, nessa disciplina nossa, humanidades, né, a gente tem que estar aberto, eu acho que, boa noite, né, a gente tem que estar aberto para interferências, comentários, então fiquem super à vontade se vocês quiserem abrir o microfone e comentar, ou então pelo chat também, né, tranquilo, e a gente vai fazendo esse bate-papo, né. Vou pegar para ler para vocês o texto número 5 do livro Sobre Educação e Juventude, do Zygmunt Bauman. Que, de certo modo, é um texto que eu acho que tem a ver com vocês, com a situação, uma possibilidade que vocês têm de fazer escolhas, né? Então, vamos lá. É uma entrevista, na verdade, esse livro é composto de conversas do Bauman com um italiano, Riccardo Mazzeo, que também, vocês vão ver que é um cara que sabe bastante. Ele começa, você vê que a pergunta já é de alguém que sabe do que está falando. Riccardo Mazzeo. Como você afirmou no Festival da Economia, se o mundo está fora de ordem e os pais compensam os filhos pela falta de cuidado e atenção, comprando produtos de primeira linha, se eles próprios abandonaram os momentos de reflexão solitária em favor das multitarefas na internet, se esqueceram a arte da vida, sobre a qual o senhor falou no livro que escreveu com esse título, se eles não entendem que uma relação amorosa exige tempo, carinho e flexibilidade, em vez disso, preferem acabar com seus casamentos sem cuidar deles, como se fossem uma planta, regando-os a cada dia? Se os adultos se baseiam exclusivamente na razão instrumental e não têm mais a capacidade de pensar criticamente, como podemos esperar que crianças e estudantes sejam capazes de fazê-lo, dado o ar moralmente poluído que respiram e os exemplos que vêm à sua volta, né? Então, em resumo, a pergunta, né, o cara está provocando o Bauman, né? O que a gente pode esperar dos jovens se os adultos estão dando mau exemplo, né? E Bauman, então, responde. Václav Havel, familiarizado, como você sabe, com um mundo de pressões e coerções poderosas, aparentemente insustentáveis, com a vida passada alternadamente dentro dos muros das prisões e em prisões sem muros, ele extraiu a seguinte lição de toda a sua experiência. Se você quer mudar o mundo, primeiro precisa saber que canções as pessoas estão preparadas para cantar. Sendo ele mesmo poeta, Ravel tendia a extrair metáforas do mundo das artes. Mas ele acrescenta de imediato, não há como a gente saber que tipo de canções as pessoas vão preferir cantar no ano que vem. A gente nunca sabe, né? O Homo sapiens destaca-se do resto da criação animal por ser indefinido e indeterminado, e, portanto, condenado à transcendência, a desafiar o status quo, chegar acima e além. Nossos ancestrais distantes, que escreveram a Bíblia, já estavam conscientes desse destino, ao estabelecer os mandamentos: comerás o teu pão com o suor do teu rosto, né? E, com dor, darás à luz teus filhos. Como as únicas instruções obrigatórias dadas por Deus a Adão e Eva, respectivamente, ao enviá-los ao mundo que eles deveriam habitar. Bom, a forma de vida praticada por todos e por cada um de nós é o resultado combinado de dois fatores, né? Tranquilo. De dois fatores. O destino, sobre o qual pouco podemos fazer, embora ele seja, pelo menos em parte, um produto resumido das escolhas humanas do passado, né? Que geram o destino. E também do caráter. E o caráter nós podemos aperfeiçoar, reformar e mesmo recompor. O destino é que delineia o conjunto de ações, de opções viáveis, né? Mas é o caráter que as seleciona, escolhendo algumas, né? E rejeitando outras. Não há uma situação que não contenha mais de uma opção. É uma regra verdadeiramente universal que se aplica até aos prisioneiros dos campos de concentração, essa síntese da desqualificação total. Portanto, não existe nenhuma situação completamente sem escolha. Nenhuma situação em que não se possa fazer outra coisa no lugar do que está sendo feito.
E não existe escolha, decisão ou ação sem alternativa. Tá? Então, sempre você vai ter mais de uma alternativa. A convicção que tem me feito continuar procurando, pensando e escrevendo ao longo de todos esses anos é de que para fazermos uso adequado da liberdade de escolha, embora seja algo reduzido, né, precisamos estar conscientes do leque de opções oferecido pelo destino, o momento histórico não escolhido em que temos que agir, e do conjunto de ações, ou melhor, formas de agir alternativas entre as quais escolher. Ao descrever sucessivas situações a que o destino nos tem lançado, tentei, e até hoje continuo tentando, encontrar e explicitar quais as oportunidades e quais as ameaças contidas em latência em determinadas condições. Como resultado da minha vida extremamente longa, vocês sabem que o Bauman, na verdade, viveu mais de 90 anos, ele morreu muito recentemente. Tenho tido a oportunidade de realizar essa operação numa série de situações e condições muito distintas, e não consegui encontrar até hoje uma forma de vida a qual faltasse oportunidades e ameaças. Gente, vem sempre isso. A gente sempre está diante de situações que são oportunidades, né? E junto tem os riscos, as ameaças. A forma de vida atual, em relação à qual tenho lutado para fazer um inventário nesses últimos 10 anos, mais ou menos, a sociedade líquido moderna dos consumidores, né? A sociedade desregulamentada, individualizada, constituída num ambiente globalizado, não é exceção. Sempre você vai estar diante de oportunidades e ameaças. Tá? Assim, e presta atenção nessa frase que é interessante que ele coloca, né? Porque eu acho que vale muito para a gente agora. Assim, há muitos motivos para preocupação, mas não para desespero. A sua pergunta sobre se, dadas as pressões, os modismos, as peculiaridades aparentemente irresistíveis que hoje prevalecem, ainda podemos ter a expectativa ou a esperança de que nossos filhos e alunos se comportem diferentemente da maneira como a maioria hoje se comporta? Minha resposta é sim. Se é verdade, e é, que cada conjunto de circunstâncias contém algumas oportunidades e também seus perigos, também é verdade que cada qual está repleto, tanto de rebelião quanto de conformismo. Tem as duas possibilidades, né? Não nos esqueçamos de que toda a maioria começou como uma pequena, invisível e imperceptível minoria. E que mesmo os carvalhos centenários, aquelas árvores imensas, desenvolveram-se a partir de bolotas ridiculamente minúsculas, né? Então, às vezes, o pequeno, uma pessoa, duas, três, né? um grupo pequeno, pode ser muito importante e gerar algo grande, né? Desse texto que é sobre escolhas, né, o que eu acho mais interessante é quando ele fala isso, né? Nós temos muitos motivos para preocupação no mundo atual, mas não para desespero. É pensar, né, refletir, porque a gente sempre vai ter alternativas possíveis e a gente vai ter que escolher, né? Às vezes são coisas assim que são não tem, às vezes não tem uma alternativa que é o ideal, o melhor, a coisa mais linda, mais leve, mas você tem caminhos possíveis e você tem como escolher o que você considere melhor, né? Você ou enfim, ou o grupo, né? Certo? Então esse é um primeiro texto, você vê bem curto. Eu queria compartilhar isso com vocês, né? E saber de vocês sobre escolhas recentes, como é que andam as coisas, se tá fácil. A gente faz escolhas todo dia, né? Desde o que a gente vai comer, enfim, que a gente vai, né, que horas vai dormir, enfim, tem sempre pequenas escolhas. E às vezes uma escolha dessa interfere, impacta em várias outras, né? Mas a gente tem aí essas opções, né? Como é que tem sido para vocês esses tempos agora em termos de escolhas? Quem quiser falar ou enfim escrever no chat também, tranquilo, tá valendo. O que vocês têm para dizer sobre isso? Estar aqui agora. Eu espero que seja uma escolha, né? Que a gente não deve fazer assim, sei lá, alguma coisa por obrigação. Sempre é legal a gente estar envolvido de alguma forma, né?
Então, eu queria saber de vocês. Algum comentário? Tá tranquilo? Às vezes a gente faz escolhas e nem percebe, né? Meio automático. A Júlia está comentando aqui, acho bom poder escolher as coisas que a gente quer fazer para se envolver com verdade. Pois é. Assim, dado que tudo para ser bem feito demanda trabalho, né? Então, vamos ter trabalho com coisas que nos fazem sentido, né? Que nos engrandecem, que a gente gosta, que a gente curte, né? Legal. Mais algum comentário? Ninguém na janela, gente. Eu sei como é complicadinho, né? Não, professor, é isso mesmo. Pode falar. Não, é isso mesmo. Apertou o áudio? Tá baixinho. Quem tá falando é o Felipe? Então tá. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou agora partir então para o segundo texto, tá? Professor, desculpa, meu áudio Opa! tinha travado. E pode falar, Não, Felipe. é isso mesmo. Eu acho que a gente é que definiram bem. A gente tem que fazer as nossas escolhas porque se para que a gente realmente seja verdadeiro, assim, que a gente tenha as verdadeiras emoções, né? Realmente, como falar, não se envolva com aquilo. É. Porque tem uma coisa, né, gente? Uma série de escolhas, assim, a gente tem liberdade e tal. Agora, se você não faz, se você fica protelando, né? Muitas vezes a vida acaba fazendo essas escolhas por você, né? Então é legal você tomar as rédeas, né? Não, peraí, deixa eu parar e pensar e eu prefiro seguir por esse caminho aqui, né? Não dá para a gente ficar se esquivando, né? Pode falar, Iago. Eu acho legal ressaltar também que escolha não é só escolha de longa data, não é algo que você vai ficar fazendo, né? Pode ser algo que você fez. Uma coisa que você fez no momento, mas pode gerar um arrependimento depois, ou Opa, pode ser uma coisa. Não tem que ser exatamente tipo assim, o que ela falou, ok, faz sentido. O que a Júlia comentou assim, você tem que fazer. Se você for escolher uma escolha de longa data, algo que você vai ficar longo fazendo prazo, a longo prazo, mas tem sim. coisas de médio e curto prazo também que acho que as que geram mais arrependimento são essas aí que não tem mais como voltar. Então, Sim, tem que sim, pensar eu muito antes de entendo. fazer também. Bem legal o seu comentário, sim, porque a gente tem, nem tudo são essas escolhas a longo prazo, às vezes tem aquelas coisas mais instantâneas, né? Tem toda a razão. E agora tem um negócio, eu vou até comentar, aconteceu hoje algo que eu achei até legal. Tem um programa de rádio que eu escuto várias vezes, né? De manhã, assim, vários dias eu escuto, mas eu sempre ali estou escutando tal e não fico na minha. Mas hoje me deu sei lá, tive vontade de escrever para o pessoal lá na rádio, comentando, né? E eu fiz um comentário porque justamente hoje o apresentador no jornal de manhã ele falou assim, foi legal, foi um momento assim de, como fala que meia culpa, né? O cara assumiu um erro e falou assim, ó, eu já estou há muito tempo falando uma coisa aqui, manifestando minha opinião nisso, falou lá do assunto, e eu queria pedir desculpas em público para todo mundo, né? Aqui ao vivo mesmo, quero pedir desculpas porque eu estava errado, né? Eu estava com uma opinião, eu achava que isso era mentira, que isso era bobagem, esse assunto aqui tal, que isso não tinha nada a ver, e agora está comprovado tal coisa, eu me enganei, eu achava que não era possível uma coisa, achava que era loucura, eu estou vendo aqui realmente, né? Então, peço desculpas aos ouvintes. Tal. Eu achei muito legal isso, porque, assim, é aquilo que o Iago comentou, né? A gente, às vezes, possivelmente num momento, chegou uma informação meio correndo para o cara afirmou uma opinião, assim, às pressas e falou, né? E com o passar do tempo, ele foi percebendo que os fatos foram chegando, enfim, as informações vieram, ele percebeu, putz, fiz bobagem, né? Então, ele teve a honestidade, eu acho isso valioso mesmo, sabe? De reconhecer, falou, ó, errei, desculpa, né? Falei aqui, achei que estava, né, tava certo, mas agora eu me arrependi, né? Eu acho isso bonito, gente, porque ninguém está imune a erros, né? Todos nós podemos ter opinião errada, nos equivocar, enfim. E eu acho que é bonito isso de reconhecer o erro, sabe? Então eu escrevi, pela primeira vez escrevi lá para a rádio e falei, pô, parabéns, eu acho bonito isso, né?
reconhecer o erro é sinal de grandeza. Para mim, isso só engrandece, não diminui ninguém, não, porque faz parte, acontece, né? Até comentei com eles, né? Porque era um assunto mais que envolvia política. Eu falei, pô, seria legal se os nossos políticos todos tivessem esse tipo de postura, mas eu sei que é difícil, né? Então, até escrevi assim, eu, como professor universitário, posso dizer que confio mais nos meus alunos. Eu acho que é gente que, sabe, se de repente aconteceu alguma coisa, mudou de opinião, eles vão assumir isso e não tem problema, né? A gente não quer formar ninguém infalível, ao contrário, a gente quer gente que esteja... eu brinco, como é? Que o GPS é vamos dizer, a tecnologia mais humana que a gente tem, porque o GPS vira e mexe está falando assim, novo cálculo de rota, né? Se houve algum tipo de derrapada ali, mudou, errou uma coisa, tá, então vamos recalcular. É a gente, né? A gente tem o direito de recalcular, né? Acho que é melhor, né? Do que o cara ser teimoso, tá vendo que vai dar errado uma coisa e ficar insistindo, não? Legal essa possibilidade da gente se arrepender, mudar de rumo, né? Muito bem, mais comentários sobre isso? Escolhas a curto prazo, médio e longo prazo? Sendo tranquilos? Bom, temos um segundo texto agora, que é um texto onde eu vou precisar da opinião de vocês. Por quê? Que é uma história que eu vou contar para vocês, que tem começo definido, eu vou ler e tal, mas ela não tem um final, a gente vai costurar um final juntos, né? E aí eu vou pensar assim, vamos imaginar que nós somos mesmo, né? Uma pequena comunidade, né? Um grupo aí, uma equipe, sei lá. E a gente vai ser colocado diante de uma situação até dramática, e eu vou pedir para vocês opinarem, né? Então, vou começar a ler, vou ler um pedaço dessa história. Trata-se de uma peça teatral do Bertolt Brecht, né? Dramaturgo, escritor, compositor alemão, poeta, né? E que escreveu muito para teatro, foi diretor também de teatro, e ele apresentou, ele criou entre as peças dele, uma das mais famosas é A Vida de Galileu, belíssimo texto. Mas ele fez também algumas peças que são, na verdade, cenas curtas, né? Para puxar o debate, para fazer isso que a gente está fazendo aqui na disciplina nossa. Então, é isso que eu vou fazer. Vou ler um desses textos, e aí vocês vão poder opinar, né? Vocês vão me ajudar a definir qual que é o final disso. O texto se chama Aquele que diz sim, aquele que diz não. Então, para vocês saberem, é um texto no começo de 1930, ou seja, tem 90 anos isso. Vocês vão ver que ele é bem atual, incrivelmente. E tem alguns personagens. Então, um professor, um menino mais novo, tal, a mãe do menino, um grupo de estudantes, né? E um grande coro, que na verdade é a narração, né? Então eu vou lendo e vou dizendo, vou pontuando quem está falando aqui, vou tentar me fazer entender, né? Num certo momento eu vou pausar para a gente debater o que faz, né? Então vamos lá. O grande coro começa, né, narrando. O mais importante de tudo na vida é aprender a estar de acordo. Muitos dizem sim, mas sem estar de acordo. Muitos não são nem consultados. E muitos estão de acordo com o erro. Por isso, o mais importante de tudo é aprender a estar de acordo. Primeira cena, o professor. O professor se apresenta. Eu sou o professor. Eu tenho uma escola na cidade e tenho um aluno cujo pai morreu. Ele só tem a mãe que cuida dele. Agora, eu vou até a casa deles para me despedir. Porque eu decidi, estou de partida para uma viagem às montanhas. É que surgiu uma grande epidemia entre nós, em toda a vila. E só na cidade, além das montanhas, é que eu vou encontrar os grandes médicos, né? Então, vou precisar fazer essa viagem. Aí o professor bate na porta, né? Posso entrar? O menino, então, vai atender. Quem é? Ah, é o professor. Olha, o professor está aqui, o professor veio nos visitar. O professor, então, fala, menino,
por que faz tanto tempo que você não vai à escola na cidade? O que aconteceu? O menino responde, eu não podia ir, porque minha mãe ficou doente. Nossa, eu não sabia que a sua mãe estava doente também. Por favor, então vá logo dizer a ela que eu estou aqui. O menino então grita para dentro de casa, mãe, o professor está aqui. A mãe está sentada e fala assim, mande entrar, pode mandar o professor entrar. E o menino então abre, entra, professor. E os dois entram na sala. O professor então puxa a conversa, né? Faz muito tempo que eu não venho aqui. O seu filho me disse agora que a senhora também ficou doente. Mas está melhor? Já está melhorando? E a mãe responde, infelizmente, não estou nada melhor. Já que até agora também não se conhece nenhum remédio para curar de verdade essa doença. O professor então fala, a gente tem que descobrir alguma coisa. É por isso que eu vim aqui me despedir de vocês. Amanhã eu vou partir para a grande cidade, para uma viagem através das montanhas, em busca de remédios e de instruções. Porque na cidade, só além das montanhas, é que moram os grandes médicos que podem nos ajudar. A mãe, uma caravana de socorro nas montanhas, é verdade. Eu ouvi dizer que os grandes médicos moram lá, mas também ouvi dizer que é uma caminhada muito perigosa. O senhor pretende levar meu filho? E o professor fala, não. Numa viagem como essa, não se pode levar crianças. E a mãe diz, bom, eu espero que o senhor volte com saúde. O professor então se despede. Eu vim só dar esse alô para vocês, mas agora eu tenho que ir embora, tá? Adeus. E vai saindo. O menino vai atrás do professor. Professor, eu tenho que dizer uma coisa. O que é, menino? A mãe fica só escutando ali perto da porta. Professor, eu quero ir com o senhor para as montanhas. E o professor responde, como eu já expliquei para sua mãe, é uma viagem difícil e muito perigosa. Você não vai conseguir nos acompanhar. E além disso, como é que você pode querer abandonar sua mãe, que está doente? Fica. É absolutamente impossível você vir conosco. É melhor ficar cuidando da sua mãe. O menino então insiste, né? Mas é justamente porque a minha mãe está doente que eu quero ir com você, para buscar com ela remédios e instruções lá com os grandes médicos, na cidade que fica além das montanhas. O professor fica pensando, né? Bom, então eu vou ter que falar com a sua mãe novamente. Eles voltam. O menino escuta. Senhora, eu estou aqui de novo. O seu filho diz que quer vir conosco. Eu já expliquei que ele não poderia deixar a senhora sozinha, doente, e que, além disso, é uma viagem difícil, muito perigosa. É absolutamente impossível você vir conosco, eu disse a ele. Mas ele respondeu que tem que ir à cidade, além das montanhas, para buscar os remédios e instruções para salvar a senhora, por causa da sua doença. E a mãe, então, comenta, eu ouvi as suas palavras. E não duvido do que o menino disse, que ele gostaria de fazer a caminhada. Uma caminhada perigosa com o senhor. Meu filho, venha cá. Ela chama o menino e fala com ele. Desde o dia em que seu pai nos deixou, eu não tenho ninguém a não ser você do meu lado. Você nunca saiu da minha vista, nem do meu pensamento. Por mais tempo que eu precisasse para fazer sua comida, arrumar suas roupas e ganhar dinheiro. E o menino fala, é como a senhora diz, mas apesar disso, nada vai poder me desviar do que eu pretendo. Então, eles percebem que o menino está bem decidido, né? Ele vai fazer a perigosa caminhada e buscar remédios e instruções para curar a minha doença, nessa cidade que fica além das montanhas. Então, eles viram que nenhum argumento poderia demover o menino. O professor e a sua mãe disseram numa só voz, muitos estão de acordo com o erro, mas ele, esse menino, não está de acordo com a doença, e sim em acabar com a doença. A mãe, então, ainda disse, eu já não tenho mais forças, mas se assim tem que ser, vá com o professor, mas volte logo. Muito bem, então está nesse ponto, né? O menino, que é novo, tal, mas ele cismou que vai e a mãe autoriza, e o professor, então, respeitando o desejo da mãe, está certo. Pode ir com a gente.
Segunda parte. Então, é montada uma equipe, eles vão partir no dia seguinte. Tem vários jovens, são estudantes, mas são mais velhos, né? E o professor está liderando essa expedição. As pessoas, então, começaram a viagem para as montanhas. Entre elas, estava o professor e também o menino. Mas a verdade é que o menino não podia suportar tamanho esforço. Ele forçou demais seu coração, que pedia retorno imediato, ou seja, ficou cansado. Né? Na alvorada, ao pé das montanhas, ele quase não conseguia mais arrastar seus pés cansados. Bom, seguiu a turma, era o professor na frente, aquele monte de estudantes, e por último o menino levando um cantil. O professor então explica, gente, a subida foi rápida, até agora tudo bem. Lá está a primeira cabana, ali nós vamos parar um pouco para descansar. Eles sobem e o menino detém o professor. Professor, eu preciso dizer uma coisa. O que é? Eu não estou me sentindo muito bem. O professor então fala, para, não fala isso. Quem faz uma viagem como essa não pode dizer essas coisas. Talvez você esteja só cansado porque não está acostumado a subir essas montanhas. Lembra que eu falei? É melhor você parar e descansar um pouco. Enquanto eles estão tendo essa conversa, os outros estudantes mais velhos estão olhando e começam a conversar entre si. Parece que o menino ficou doente por causa da subida. Vamos perguntar ao professor. Professor, nós ouvimos que o menino ficou doente por causa da subida. O que há com ele? O senhor está preocupado com ele? E o professor, então, fala assim, olha, ele não está se sentindo bem, mas é só isso, não é nada demais. Ele está só cansado por causa da subida, porque ele não está acostumado. Os estudantes perguntam, então você não está preocupado com ele? Fica aquele silêncio, né? Aquela dúvida no ar. Os 3 estudantes, então, mais velhos, começam a conversar entre si. Vocês ouviram? O professor está dizendo que o menino está só cansado por causa da subida. Mas ele não está ficando com uma aparência estranha? Olha bem. Logo depois da cabana, vem aquela passagem super estreita. Só se pode passar por ela agarrando-se à rocha com as próprias mãos. Não dá para carregar ninguém. Então, se ele estiver passando mal mesmo, esse menino, a gente vai ter que seguir o grande costume, a grande tradição da nossa comunidade. Vamos ter que jogar o menino no vale. Bom, eles estão num lugar super alto, vai ter uma passagem super estreita e quem não consegue passar pela tradição tem que ser atirado no vale, para que os outros possam seguir viagem. Então, esses jovens gritam em direção ao plano 1. A subida da montanha fez mal? Estão falando para o menino, né? Não, veja, eu estou de pé. Eu não estaria sentado se estivesse doente? Logo em seguida, o menino sente que não está muito bem, né? E acaba se sentando de novo. Olha, vamos falar com o professor. Mestre, quando há pouco nós perguntamos pelo menino, você disse que ele estava simplesmente cansado por causa da subida. Mas olha lá, agora ele está até com uma aparência muito estranha. Olha, ele acabou de se sentar de novo. É terrível ter que dizer isso, mas há muito tempo entre nós reina um grande costume, a nossa mais antiga tradição. Aquele que não pode continuar na expedição deve ser jogado no vale. Como? O professor fica assustado. Vocês querem jogar esse menino no vale? E os estudantes respondem, sim, é a nossa intenção, esse é o grande costume. O professor, então, argumenta, bom, é verdade, esse é um grande costume, eu não posso me opor a ele. Mas esse grande costume também exige que se pergunte àquela pessoa que ficou doente se deve voltar por sua causa. O próprio menino tem que autorizar. O meu coração tem muita pena dessa pessoa. Eu vou até ele e, com muito cuidado, eu vou falar para ele do grande costume. E os estudantes, então, concordam. Pode falar com ele, professor, a gente espera. Muito bem. Os estudantes estão conversando entre si. Nós vamos perguntar se ele quer que se volte por sua causa. Mas mesmo se ele quiser voltar, acho que nós não devíamos voltar, devíamos jogá-lo no vale e respeitar o grande costume. Enquanto isso, o professor foi falar com o menino. Está sentado ali, passando mal. Presta atenção. Há muito tempo existe um costume que diz que aquele que fica doente numa viagem como essa
deve ser jogado no vale. Estamos numa altura muito grande, a morte vai ser imediata. Mas o costume também exige que se pergunte a esse que ficou doente se ele acha que se deve voltar por sua causa. E o costume exige que o doente responda: não, vocês não devem voltar. Se eu estivesse em seu lugar, com que prazer eu morreria. O menino escuta aquilo tudo e responde: eu compreendo. O professor então faz a grande pergunta: então, você exige que se volte por sua causa? Ou você está de acordo em ser jogado no vale, como exige o grande costume? E nesse momento, o menino para e fica pensando. Os meninos, os outros estudantes mais velhos, estão esperando à distância, né? Estão lá aguardando. O professor está perto desse menino e ele pede um tempo para pensar, eles não podem demorar muito. Estão esperando esse menino decidir se ele aceita ser jogado no vale ou se ele não aceita o grande costume e se ele quer voltar. Está todo mundo pensando o que vai fazer, né? E agora eu passo a bola para vocês. Essa é uma dúvida que a gente tem que decidir. Imagine que nós somos a comitiva ali, a gente está fazendo essa expedição, tem alguém que está passando muito mal, só que o tempo está correndo, né? A viagem é longa, não dá para voltar. A equipe assim, volta um pouco de gente com o menino, um pouco de gente segue, não dá para fazer isso. Tem que ir todo mundo junto, mas a travessia não dá para carregar ninguém. Tem uma passagem muito estreita que está chegando ali. Então eles vão ter que decidir. O grande costume, jogar o menino no vale e continuar a viagem. Lembra, né? Eles estão indo em busca de remédios, busca de vacina, de alguma salvação para essa epidemia que está acabando com aquela vila, né? Bom, e o menino tem que responder. Agora eu quero que vocês pensem o que vocês acham mais certo se fazer nesse momento, né? Esse final vocês aqui vão dar. Então, eu pensei assim, que a gente podia, nesse momento, dar uns minutinhos para vocês responderem, né? E talvez a gente pudesse colocar as respostas no chat, mas não aberto para todo mundo. O que vocês acham? A gente pode fazer as respostas particulares, né, no privado, e depois eu faço a contabilidade aqui para saber o que vocês querem, qual é o caminho que vocês querem tomar, né? Qual é a decisão que vocês têm como comunidade, né? Agora, se vocês quiserem também, a gente pode abrir um debate aqui de voz e vocês podem já ir opinando e a gente vai tentando fechar um acordo aqui todo mundo, né? Eu, nesse primeiro momento, não vou me manifestar, claro, porque é importante que vocês são a turma, né? E vocês têm que decidir. O que vocês acham? A gente faz de voz, faz no chat mesmo, manda no privado aí. O chat é melhor que dá para contabilizar. Eu contabilizo, né? Então, tá bom. Então é o seguinte, eu vou dar um tempo aqui e vocês podem, por favor, colocar no chat, mas aí acho que talvez seja interessante colocar no privado, né? E aí eu vou fazer na minha continha aqui, eu vou vendo. Depois eu passo para vocês o placar. Você deixa claro quais são as duas opções? Sim. É assim, tem uma alternativa que seria todo mundo voltar, né? O menino está passando mal, ele não vai conseguir seguir viagem. É uma viagem muito difícil, tanto para ir como para voltar. Então, ele vai ter que ser carregado, né? Então, se a decisão for de voltar, todo mundo vai ter que se revezar ajudando a carregar esse menino, vai voltar lá para a cidade, vai atrasar bastante essa busca da vacina, enfim, dessa cura, e para poder deixar o menino lá na cidade. Aí eles vão começar todo o trajeto de novo. E a outra alternativa é decidir jogar o menino no vale, que é um grande costume deles, é uma tradição lá, já tem mais de 100 anos que eles falam disso. Quem está no meio de uma expedição por aqui, se não aguenta mais, é um lugar muito frio, muito alto, difícil, não adianta deixar a pessoa sozinha, tem que ser jogado no vale, né? Então tem que decidir se vocês acham melhor voltar com o menino, começar tudo de novo, ou se joga o menino no vale e segue a viagem. Tá bom? Certeza que vai. É certeza que vai dar resultado essa viagem? Rapaz, olha, o pior de tudo é que eu não posso dar essa certeza para vocês. Assim,
é uma grande esperança deles. De fato, existem grandes médicos, né? Eles estão numa vila, imagina que essa vila não tem nem hospital, né? É um lugar muito pobre, muito sem recurso. Então, muitas pessoas já estão doentes lá, né? A única esperança deles é ir para a cidade. Não vou dizer que chegou lá, vai resolver tudo. Não sabemos, né? Mas é a grande esperança, né? Mas é a gente que vai decidir pelo menino. É vocês que vão decidir. A história Mas parou aqui e eu vou fazer um complemento a partir do que vocês sim, decidirem. mas nós somos um menino ou somos um terceiro? Não, eu acho que vocês são a comitiva, né? Não é isso? Vocês Ah, são. Ah, pensa que vocês são a comitiva. Ah, agora tem o seguinte, viu, gente? O Felipe está levantando uma questão aqui importante. Quem quiser, talvez vocês possam também pensar no ponto de vista do menino, né? Então, se vocês fossem um menino, o que vocês prefeririam? Vocês aceitariam esse costume, né? Manda lá no chat para a gente ver. E também do ponto de vista da coletividade, que para mim é muito importante saber a comunidade, vocês como grupo, né? O que vocês acham que é mais razoável de fazer nessa situação dramática, né? Quer dizer, não tem resposta fácil, não tem certo e errado, é uma decisão coletiva, né? Cada um vai colocar o que pensa. Então, volta para salvar o menino ou segue, joga o menino no vale, segue a viagem para tentar conseguir a cura o mais rápido possível. Ô, professor, Fala. normalmente isso numa decisão da gente mesmo, Ah, pelo menos meu convívio, a tá. pessoa que, tipo, a pessoa que é o menino, normalmente vai querer se sacrificar pelo bem do resto, e o resto, se for do convívio dele, vai querer falar, vamos voltar, porque é uma pessoa Sim, que tem importância, não é descartável. perfeito. Então, exatamente, são essas duas questões, né? Eu entendo o que você está falando, né? O que o Lucas está comentando. O menino provavelmente ele queria dar a própria vida, até porque, veja, ele resolveu a escolha dele seguir, ele sabia que era difícil, mas ele está vendo a mãe dele muito mal, então ele quer buscar a salvação para a mãe, né? Então ele foi, sabendo que era difícil ter esse lado. Agora, por outro lado, tem essa coisa do companheirismo, né? É claro que a decisão final, enfim, o menino vai dar a opinião dele, mas a comitiva ali vai decidir. Então, ó, já estão chegando as respostas aqui. O pessoal está mandando direto para mim aqui, privado. Eu vou dizer para vocês que está empatado até agora. Então, por favor, coloquem no chat o que vocês acham. E eu estou contando aqui, depois eu digo como é que ficou. Né? Então, vamos lá. Estou anotando aqui. Vamos ver. Eu não vou votar, né? Então tem 21 pessoas, são 20 votos, aí vamos ver como que a gente... Tá. Ah, muito bem. Tá bem interessante aqui. Certo. Estou anotando aqui. Eu passei para uma outra turma esse dilema e ficou super, assim, delicado, né? Vamos ver agora, o Felipe está fazendo aqui, estou lendo. Perfeito. Estou anotando aqui. Temos 11 votos já feitos. 12 agora. Vamos lá, vou dar mais uns minutinhos. Eu estou fazendo a conta aqui. Tá com... Entendi também. Ok, então, que legal. Vocês estão se posicionando aqui. Já temos 14 opiniões. Deixa eu ver. Mais um pouquinho para a gente ver. Tá. Ok, temos 15. Tá bom. 16 opiniões, já está quase todo mundo votou, a gente vai. Vamos ver.
Mais uns 2 minutinhos aí para o pessoal que está indeciso aí pensando. E em seguida eu vou ler para vocês o que, né? Vamos dar esse final aí para a história. Vamos ver o que a gente vai. Esse é um dilema, né? Mas é o nosso tema de hoje, para a gente conversar um pouco. Que tal? Mais alguém? Temos 4 abstenções por enquanto. Se alguém mais quiser colocar. É difícil imaginar, né, professor? Porque Super aqui difícil. sentados a gente pensa no conceito humano, mas Claro. talvez lá na hora, né, com tudo acontecendo, É. seria totalmente diferente. Sim, é claro. A gente está aqui treinando, né? Não dá para a gente saber como é que Especulando. seria. Sem dúvida, sem dúvida. Mas é o que é para a gente pensar, né? A gente reflete sobre isso, claro que na hora. E tem outra, né? O tempo não dá para ficar pensando muito naquele momento ali. Você tem que tomar uma decisão meio no calor dos acontecimentos, né? Então tem isso, é dramático mesmo. Deixa eu ver, chegou mais uma aqui. Tá. Olha só, então. Puxa vida. Temos aqui, mas acho que já praticamente já definiu. Deve ter só 2 pessoas que não colocaram ainda, mas acho que já deu uma decisão aqui. Mais um minutinho para se alguém quiser colocar alguma coisa. Tem um pessoal que fica ali meio na coluna do meio, né? Fica em dúvida aqui, coloca, não, por um lado, tal coisa, por outro lado. Sim, mas a gente vai ter que tomar uma decisão. Já tem mais ou menos uma maioria, eu acho que já está definido aqui. Deixa eu ver, mais alguém? Acho que não. Então, estamos fechando, hein? Vou fechar. Essa pergunta é pior que a clássica do trem. Ô, Paloma, qual que é essa do trem? Conta pra Meu gente professor aí. de filosofia, ele gostava de fazer essa, que ele falava que era o trilho de trem, tem 3 pessoas caídas no trilho, e o trem vai passar por elas, mas você pode mudar o trem de lugar, só que se você mudar, ela mata só uma. Se você mudaria e mataria essa uma, sabendo que a responsabilidade é sua, a morte dela, ou se você deixaria o trem continuar o percurso dele, matando 3. Dureza, hein? Ele fazia direto, pesado. É complicado. Agoniante. Ó, chegou mais um aqui. Tá, chegou mais um. Então agora acho que fechou, hein? Deixa eu fazer a soma aqui. Temos uma decisão coletiva já. Espera aí. Só para me atrapalhar, eu entrei na janela errada aqui. Espera aí. Muita emoção. Tá. Ok. Então eu vou seguir do jeito que vocês decidiram. Eu vou ler aqui como é que fica a nossa história, tá? Muito bem. Vamos lá. Então, retomando, né? O professor fala para o menino: então, você conhece o grande costume. Você exige que se volte por sua causa, ou você está de acordo com o grande costume e aceita ser jogado no vale para que a viagem prossiga? O menino, depois de refletir, né? Ele responde: não, eu não estou de acordo com o grande costume. E aí fica aquele climão, né? Super diferente, não estavam esperando isso. O professor então grita em direção ao plano 2. Gente, venham até aqui. Ele não respondeu de acordo com o grande costume. Os estudantes então descem e vão conversar com o menino. Mas por que você não respondeu de acordo com a tradição? Aquele que disse A também tem que dizer B. Na hora que a gente saiu, quando perguntamos se você estava de acordo com tudo que a viagem poderia trazer, com tudo que poderia acontecer, você respondeu que sim. O menino então argumenta, né? Eu disse mesmo, a resposta que eu dei foi falsa, mas a sua pergunta foi mais falsa ainda. Aquele que diz A não tem que dizer B. Ele pode reconhecer que o A era falso. Eu queria buscar remédio para minha mãe, mas agora eu também fiquei doente, e desse jeito não é mais possível que eu vá. E diante dessa nova situação, eu prefiro voltar imediatamente para minha casa. Seus estudos podem muito bem esperar. Eu peço que vocês também voltem e me ajudem a voltar. Eu não vou conseguir voltar sozinho. Se há alguma coisa a aprender com tudo isso, que eu espero,
Só pode ser que na nossa situação, o melhor é que todos fiquemos juntos e que todos possamos voltar. Quanto ao antigo grande costume, eu não vejo o menor sentido nisso. Precisamos é criar um novo grande costume, que devemos introduzir imediatamente. É o costume de refletir novamente diante de cada situação. Os estudantes, então, ficam pensando, né, e falam com o professor, o que fazer? O que o menino disse não é heróico, né, mas, na verdade, ele tem razão, faz sentido, né? Mas e agora? E o costume? O professor, então, diz, eu vou deixar com vocês a decisão do que fazer. Mas eu vou dizer uma coisa, se vocês continuarem, vocês vão ter o peso na consciência pela morte desse menino. E se vocês voltarem, vocês vão ficar cobertos de vergonha e de zombaria, porque vocês vão ter desprezado o antigo costume. Aí os meninos ficam super indecisos, né? Mas não é vergonha ele falar a favor dele mesmo? Não, o professor responde, não vejo nisso nenhuma vergonha. E eles pensam, vocês pensam e vocês decidiram. Então, nós preferimos voltar. Não vai ser a zombaria, não vai ser o desprezo que vão nos impedir de fazer o que é de bom senso, o que é mais certo. E não vai ser um antigo costume ultrapassado que vai nos impedir de aceitar uma ideia justa. Menino, encoste a cabeça em nossos braços, não faça força, nós vamos nos revezar e vamos levar você com todo cuidado. E vamos voltar todos juntos. E assim, os amigos levaram o amigo mais novo e eles criaram um novo costume e uma nova lei. Levaram o menino de volta. Lado a lado, caminharam todos juntos ao encontro do desprezo da vila, ao encontro da zombaria, mas eles iam todos juntos de olhos abertos, nenhum mais covarde do que o outro. Então, esse foi o final que vocês escolheram, né? Vocês decidiram voltar. E agora, com tudo decidido, a gente pode conversar. O que vocês acham disso, né? Que é um treino, né? Aquela história, treino é treino, jogo é jogo, né? A gente não está fazendo essa viagem, mas, por outro lado, a gente está vivendo situações que ninguém imaginou que viveria, né? Igor, você quer falar? Ana, Luara, Júlia, Guilherme, quem podia comentar um pouco? Vocês têm algum comentário? Foi o melhor, né? Voltar? Bom, de certa maneira, como desenrolar da história, eu acho que sim, professor. É, né? Curioso para ver o final obscuro. Professor, A Júlia prefere esse final mesmo. A Júlia está aliviada, né? Eu também estou, confesso. Fala, Lucas. não sei se você viu minha resposta, mas eu coloquei algo do tipo, mas eu não falei de mudar o costume, mas falei de fazer uma seletiva para pegar um grupo melhor, saudável, para passar por esse caminho. Sim, é verdade. Com certeza é isso, né? Uma vez que eles chegam lá, eles vão precisar reavaliar quem vai, né? Isso é verdade. Isso aí, com certeza. Né? Correto. E aí, que mais? Eu vou dizer para vocês, a turma de vocês foi bem decidida, assim, a grande maioria optou por voltar. Né? E isso é bem interessante. Eu não sei se alguém tem curiosidade de saber como seria o outro final. Mas, enfim. Curiosidade a gente sempre tem, né? E aí, mas tem, kkk. Mais algum comentário? Eu acho que eu vou ler, então, o outro final. E aí a gente avalia. Vamos voltar aqui. Então, naquele mesmo momento, o professor perguntou, lembra? O menino ficou pensando um pouco. E depois de um certo tempo, o menino responde: eu estou decidido. Vocês não devem voltar. Então, você está de acordo com o grande costume? O menino, eu quero pensar mais um pouco. Estou de acordo, sim. É o certo. O professor, então, grita para os outros alunos. Ele respondeu conforme a necessidade. Ele respeita o grande costume.
E todos eles, naquele momento, começam a conversar entre si. Ele disse sim, continuem. O professor vê que os alunos estão meio preocupados, meio parados. Tá aqui o Léo comentou, será que eles não podiam continuar com a viagem e levar o garoto? Não dá, porque ali é um lugar onde neva, um lugar muito alto, e tem uma passagem super estreita, que tem que passar um por vez segurando nas rochas. Então não tem como carregar, sabe? É por isso que criou o grande costume, né? Mas aí depois, com tudo aparentemente decidido, os estudantes ficam pensativos, né? E o professor fala, vocês agora não podem parar, vocês decidiram continuar. O menino então fala, eu quero dizer uma coisa, eu peço que não me deixem aqui, me joguem logo no vale, porque minha mãe está doente, e eu não quero ficar sozinho aqui, eu tenho medo de morrer sozinho. E os estudantes ficam ainda em dúvida, né? Nós não podemos fazer isso. Parem, eu exijo, eu já decidi. Podem me jogar no vale. O professor então diz, vocês decidiram continuar. É fácil decidir o destino, né? Mas é bem difícil executá-lo. Estão prontos para jogá-lo no vale? E eles, meio tristes, né? Respondem sim. Então segura o menino, encoste a cabeça em nossos braços. Exatamente, é o que o Felipe está falando. Agora eles não têm coragem, exatamente. Na hora que decidiu mesmo, e agora? Quem segura, né? A barra. E aí eles estão ali, meio mal, né? Encoste a cabeça nos nossos braços. Não faça força, nós vamos levantar você com cuidado. Coloca o menino diante do vale. O menino ainda fala, eu sabia muito bem que nessa viagem é arriscável perder minha vida. Foi pensando em minha mãe que eu resolvi partir. Tomem o meu cantil, coloquem um remédio nele, coloquem a vacina, levem para minha mãe quando vocês voltarem. Então os amigos pegam o cantil e deploram os tristes caminhos do mundo, suas duras leis amargas e jogam o menino. Pé com pé, um ao lado do outro, na beira do abismo, de olhos fechados, eles jogaram o menino todos juntos, nenhum mais culpado que o outro. Depois, jogaram pedaços de terra e umas pedrinhas logo em seguida. E continuaram a viagem. Então, eu estou de acordo aqui com a minha parceira de dilemas aqui, que colocou assim, depois de pensar nessa possibilidade, o primeiro final fica mais viável mesmo, né? Eu também acho, eu voltaria. Eu não me incluí, tá? Eu deixei vocês decidirem, mas eu estou feliz, né, que os meus alunos tiveram essa sensibilidade. O Felipe, eu lutaria até o final para que não seguisse esse cara. Exatamente, Felipe, é isso aí, né? Porque tem aquela história, né? Tem a adrenalina toda. O menino ele resolve respeitar o grande costume, mas tem toda a dramaticidade da situação. Mas tá na mão. Quem decide mesmo nesse momento é a comunidade, aquela equipe, aquela comitiva ali, né? Então, eu acho que é isso mesmo. Né? Eu também. Eu lutaria até o final para que não seguisse esse caminho, né? Não, vamos voltar porque não está certo, né? Já pensou, gente? Olha só, se eles conseguem uma vacina, uma cura, sei lá, voltam e vão contar para a mãe do menino, ó, tá aqui a sua salvação, o seu remédio e tal, mas o seu filho morreu. Gente, ia ser assim terrível, né? Então, eu acho que eu nem para mim é meio clara a decisão assim, mas eu respeito muito, eu sei que vários de vocês ficaram em dúvida, tá? É meio tenso, né? Mas é isso. Brecht fez essa peça em 1930, no momento em que a Alemanha estava começando a surgir assim com mais força, Hitler, né? Estava começando a aparecer. E aí era um momento de escolhas, né? Vários intelectuais alemães acabaram fugindo, saindo de lá, porque viram que não tinha condições de ficar, né? E foram continuar seus trabalhos, né? Em outros lugares, lutando, né, denunciando, falando sobre a necessidade de combater esse caminho de destruição, de morte e tal. Então, assim, por uma diferença de alguns anos, mas tinha um clima meio no ar, né, de que as grandes decisões estavam a caminho de terem que ser tomadas, né? Mas é isso. E eu acho que eu quis trazer para vocês, porque eu acho que é muito atual, né, gente?
é um dilema, ainda até mesmo a história de uma pandemia, né? Eles têm que, é uma cidade que não tem recurso. Vocês sabem que nós vivemos aqui na região metropolitana do Vale, que é uma região rica, né? Mas, assim, São José é o grande centro, né? Aqui a gente tem ainda muito mais recurso e nós temos várias cidades pequenas em volta que estão passando por isso, né? Numa situação mais difícil, estão acontecendo esses casos. Dessas cidades pequenas, eles precisam buscar atendimento por aqui. Não tem outra, né? Diferença, claro, que aqui tem estrada, enfim, tem essa acessibilidade, mas é uma situação análoga, né? Verdade. Pode falar, Igor. Igual você falou, realmente, são umas cidades, são mais afastadas. Eu julgo a cidade da minha avó. Ah, A cidade mais próxima lá, que tem hospital e tudo mais, dá uns 45 km, mais ou menos. aham. Ela mora no interior de Minas, então as estradas lá não é tipo adultos aqui, que você pega Nossa. aqui e vai para Aham. Taubaté. Em Sim. 40 minutos você tá em Taubaté. Lá não, lá Não, demora não um vai. pouco mais, Sim, as estradas são mais perigosas, então exatamente. é bem complicado, bem mesmo. É bem isso mesmo. Sei como é que é. Imagina, tem várias regiões do Brasil onde você falar, sei lá, de 40 quilômetros, é uma super viagem complicada, dependendo dos lugares, né? Então, de fato, né? Fica essa questão. Precisa buscar ajuda longe. E, assim, no fundo, tem um pouco esse aspecto também da gente se cuidar para poder cuidar de todos também. Tá todo mundo junto nessa situação, né? Quer dizer, se a cidade tem mais recurso, mas não tem nenhum cuidado e começa a entupir, né, o sistema de saúde, vai prejudicar não só a gente, como também todo o entorno, né? Então, de fato, essa necessidade do pensamento solidário, né? E a outra coisa, né, a própria questão da vacina, gente, a vacina não é assim 100% de chance de não pegar a Covid. Pode acontecer da pessoa se infectar, só que vai ser uma infecção leve, que vai provavelmente resolver de uma forma fácil, né? Porque já vai estar preparado o organismo. Só que, enquanto isso, essa pessoa também pode transmitir, então é um perigo, né? Então, quer dizer, os cuidados a gente ainda vai ter que ficar um tempo nisso. É uma volta, a coisa assim não é rápida, né? Eu sei que hoje começaram as vacinações de professores do estado, do município, o pessoal está contente e tal, mas a gente tem noção de que ainda tem um tempo razoável aí pela frente, né? E, de fato, eu sempre falo, temos que pensar não só na gente, mas em quem está perto da gente, né? Na nossa comunidade mesmo, que não é pequena, é uma grande comunidade, né? Mas era isso, eu queria trazer esse debate para vocês. E estou aberto aqui para ouvir também, quem quiser comentar mais. É a frase do Felipe, né? Ninguém quer assumir o BO na hora que dá problema, né? É isso, né? Então, pensar bem, né? E aí, gente? E aí o que, professor? Aí, assim, não, eu acho que vocês, assim, eu fiz essa dinâmica em 2 turmas, né? Eu acho que vocês, fazendo um comentário aqui, vocês se posicionaram de modo até mais objetivo, eu acho, sabe? Todo mundo fica com dúvidas, claro, é normal, né? Mas, assim, a decisão de vocês foi, sei lá, 80% para voltar. Eu achei bem legal isso, né? Quer dizer, É vocês porque eu como acho, tá mais coeso, sabe? é porque eu acho que isso é sempre uma decisão, como você disse, duvidosa, mas ela envolve muito princípios, e os princípios das Isso, pessoas, elas são muito bem definidas já. Então, se a pessoa tem um princípio direcionado para tal situação, ela já sabe o que responder. verdade, verdade. Não, isso é legal. Mas, assim, é curioso porque é, outras turmas de alunos, as coisas não são exatamente iguais. Às vezes chega a dar um pouco de tensão, assim, sabe? Mas aqui eu senti uma sintonia, isso é uma coisa legal, né? Eu acho que, como coletivo, é muito bom, né? Assim, é um alívio eu me colocando assim junto com vocês, né? Que bom, né? Saber que se a gente fizer uma viagem juntos, uma viagem perigosa dessa, né? Às vezes Isso que eu metafórica, né? pensei.
eu posso contar com vocês, né? E vocês podem contar comigo também. Eu estou nessa também. Ninguém solta a mão de ninguém, né? Mesmo de modo virtual, mas estamos juntos, né? Como diz a moçada. É isso Senhor, a aí. gente falou que não soltava a mão do menino, do senhor é outra história. Ah, entendi. Vou. Brincadeira. Não, mas beleza. Mas não tem nada, não. Eu não vou passar mal, não. Eu vou, eu vou me preparar bastante, porque se precisar, eu quero estar pronto. Ó, de verdade, né? Eu quero estar pronto a ajudar vocês, né? Se precisar. Não que eu tenha muita Caraca, que força nos. pesado. É, não que eu consiga carregar uma pessoa, tá? Mas dá para eu tentar, né? Mas assim, a gente vai revezando, né? Beleza, tá valendo. Muito bem, então, viajar com essa turma, então, eu também estou topando, gente. Aliás, que saudade, né, de viajar, meu Deus do céu. Mas a gente vai superar isso. E olha, vai ser muita história para contar, né? Isso a gente vai ter. É algo que eu estou pensando assim. Eu acho que vão passar décadas e a gente vai essa vivência, né? Longa, esse sufoco todo. Isso é uma coisa que fica, meu, dentro, não tem como, né? A gente vai carregar isso, né? Acho que mesmo outras gerações vão, isso vai ser um marco, né? Um marco histórico mesmo, né? Enfim, e vamos que vamos, né? Pensar no coletivo, né? Eu quero agradecer muito a participação de vocês. Esse encontro para mim era particularmente importante, né? Então eu vou até parar a gravação agora.